Olá, amigos! Hoje você vai conhecer uma das histórias mais fascinantes da Bíblia, a incrível missão de João Batista. Já imaginou alguém que teve a tarefa especial de preparar o caminho para a chegada de Jesus? Essa pessoa foi João Batista. Há muito tempo, o povo de Israel esperava ansiosamente pela chegada do Messias, aquele que Deus prometeu enviar para salvar seu povo. Os profetas antigos já tinham anunciado que antes do Messias chegar, viria alguém especial para preparar o caminho. O profeta Isaías escreveu: "Uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas." E Malaquias também profetizou: "Eis que eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim." Antes de continuar o vídeo, pense se essa história está te ensinando algo valioso e fortalecendo sua fé. Imagine quantas vidas podem ser tocadas. Deixe seu like, comente amém e compartilhe essa mensagem após terminar de assistir. E esse mensageiro especial foi João Batista. Mas como começou essa incrível história, vamos descobrir juntos. Em Jerusalém vivia um sacerdote chamado Zacarias. Ele e sua esposa Isabel eram pessoas boas e obedientes a Deus. Mas eles tinham uma grande tristeza no coração. Sabem qual era? Eles já estavam bem idosos e nunca puderam ter filhos. Naquela época, não ter filhos era considerado uma vergonha, e muitas pessoas achavam que era um castigo de Deus. Isabel sofria muito com isso, mas mesmo assim, ela e Zacarias continuavam fiéis a Deus. Um dia, enquanto Zacarias estava no templo fazendo suas tarefas de sacerdote, algo incrível aconteceu. De repente, apareceu um anjo. Era o anjo Gabriel, enviado diretamente por Deus. O anjo disse: "Não tenha medo, Zacarias. Deus ouviu suas orações. Sua esposa Isabel vai ter um filho, e você deverá dar-lhe o nome de João. Ele será motivo de alegria e júbilo para você, e muitos se alegrarão com o nascimento dele. Ele será grande aos olhos do Senhor, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Ele fará muitos do povo de Israel voltarem para o Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor com o espírito e o poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor." Ele disse ao anjo: "Como posso ter certeza disso? Eu sou velho e minha esposa também já tem muita idade." O anjo Gabriel não ficou muito contente com essa dúvida de Zacarias. Afinal, ele era um mensageiro de Deus. Então o anjo disse: "Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-lhe esta boa notícia. Mas, como você não acreditou nas minhas palavras, ficará mudo até o dia em que isso acontecer." E foi exatamente o que aconteceu. Zacarias saiu do templo sem poder falar uma palavra sequer. As pessoas perceberam que ele tinha visto alguma coisa especial lá dentro. Zacarias voltou para casa e, como o anjo havia dito, sua esposa Isabel ficou grávida. Que alegria! Depois de tantos anos esperando, eles finalmente teriam um filho. Quando o bebê nasceu, todos os vizinhos e parentes vieram festejar. Eles queriam dar ao menino o nome do pai, Zacarias. Mas Isabel disse: "Não, ele se chamará João." Os parentes responderam: "João? Mas ninguém na família de vocês tem esse nome." Então eles perguntaram por gesto a Zacarias que nome ele queria dar ao filho. Sabe o que ele fez? Pediu uma tabuinha e escreveu: "O nome dele é João." Nesse exato momento aconteceu algo incrível. A boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos ficaram admirados e espalharam a notícia por toda a região montanhosa da Judeia. O nome João significa Deus é gracioso, ou Deus tem sido misericordioso. Era o nome perfeito para um menino que nasceu de um milagre e que teria uma missão tão especial.
João cresceu e se tornou um homem forte no espírito. Desde cedo ele sabia que tinha uma missão especial de Deus. Quando ficou adulto, João decidiu ir viver no deserto. Lá, longe das distrações da cidade, ele podia se preparar melhor para a sua missão. A vida no deserto não era nada fácil. João usava roupas feitas de pelos de camelo e um cinto de couro ao redor da cintura. E vocês não vão acreditar no que ele comia: gafanhotos e mel silvestre. Sim, isso mesmo, gafanhotos. Em algumas regiões do mundo até hoje as pessoas comem gafanhotos e eles são nutritivos. E o mel silvestre era um doce presente da natureza. Quando João tinha cerca de 30 anos, ele começou sua missão pública. Ele ia por toda a região ao redor do Rio Jordão, pregando uma mensagem poderosa: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para Ele. Muitas pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região do Jordão iam ouvi-lo. Elas confessavam seus pecados e eram batizadas por João no Rio Jordão. O batismo que João realizava era um símbolo importante. Quando as pessoas entravam na água, era como se seus pecados fossem lavados. Quando saíam da água, simbolizava o início de uma nova vida, com o compromisso de viver de maneira diferente, seguindo os caminhos de Deus. João não tinha medo de dizer a verdade, mesmo quando era difícil. Quando viu alguns fariseus e saduceus, que eram líderes religiosos importantes, vindo para serem batizados, ele disse: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Produzam frutos que mostrem o arrependimento. Não pensem que podem simplesmente dizer: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. As pessoas ficavam impressionadas com João e começaram a se perguntar se ele poderia ser o Messias que esperavam. Mas João deixava muito claro: eu batizo vocês com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de carregar suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João sabia exatamente qual era sua missão: preparar o caminho para alguém muito mais importante que ele. E esse alguém estava prestes a aparecer. Um dia, enquanto João batizava as pessoas no Rio Jordão, algo extraordinário aconteceu. Jesus, que vivia em Nazaré, na Galileia, veio até o Rio Jordão para ser batizado por João. Quando João viu Jesus se aproximando, ele soube imediatamente quem era. O Espírito Santo revelou a João que aquele era o Messias, o Filho de Deus que todos esperavam. João então exclamou, apontando para Jesus: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu falei. Depois de mim vem um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. João ficou surpreso quando Jesus pediu para ser batizado. Ele sentiu que deveria ser o contrário. Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu: deixa assim por enquanto. Convém que cumpramos toda a justiça. João concordou e batizou Jesus. E então algo incrível aconteceu. Logo que Jesus saiu da água, o céu se abriu, e João viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre Jesus. E uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Esse momento foi muito especial. Foi a confirmação de que Jesus era realmente o Filho de Deus, o Messias que todos esperavam. E João teve o privilégio de ser testemunha desse momento. A partir daquele dia, João começou a dizer às pessoas que seguissem Jesus. Ele sabia que sua missão era apontar o caminho para o verdadeiro Salvador. João declarou: ele deve crescer e eu diminuir. João entendia que sua missão era preparar o caminho para Jesus. Agora que Jesus havia começado seu ministério, era hora de as pessoas seguirem a ele, não a João. João Batista era conhecido por falar a verdade, mesmo quando isso incomodava as pessoas importantes.
Ele criticava os fariseus e os saduceus, que eram líderes religiosos respeitados, chamando-os de raça de víboras e dizendo que precisavam se arrepender de verdade, não apenas fingir. Mas João não parou por aí. Ele também criticava o rei Herodes Antipas, que governava a Galiléia e a Pérea. Herodes havia se casado com Herodias, que era esposa de seu irmão Filipe. Isso era contra a lei de Deus, e João não tinha medo de dizer: não é lícito que você tenha a mulher do seu irmão. Herodias ficou furiosa com João e queria matá-lo. Herodes também estava irritado, mas ao mesmo tempo tinha um certo respeito por João, pois sabia que ele era um homem justo e santo. Além disso, muitas pessoas consideravam João um profeta, e Herodes tinha medo de causar uma revolta. Mesmo assim, para agradar Herodias e calar a boca de João, Herodes mandou prendê-lo. Na prisão, João passou por momentos difíceis. Ele, que estava acostumado com a liberdade do deserto, agora estava confinado entre 4 paredes. E, em um momento de fraqueza, até mesmo João teve dúvidas. Ele enviou alguns de seus discípulos para perguntar a Jesus: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Essa pergunta mostra que até mesmo os mais fortes na fé podem ter momentos de dúvida. João estava preso, sofrendo, e talvez esperasse que o Messias libertasse Israel do domínio romano e estabelecesse seu reino imediatamente. Jesus respondeu aos discípulos de João: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Jesus estava mostrando que ele era realmente o Messias, mas sua missão era diferente do que muitos esperavam. Ele veio para curar, salvar e trazer as boas novas do reino de Deus. Depois que os discípulos de João saíram, Jesus falou às multidões sobre João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que foram ver? Um homem vestido com roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Então o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Que elogio maravilhoso! Jesus disse que João era mais que um profeta e que ninguém nascido de mulher era maior que ele. Mas também disse algo intrigante, que o menor no reino dos céus é maior que João. Isso mostra como o reino que Jesus veio estabelecer é extraordinário. Enquanto João estava na prisão, Herodes celebrou seu aniversário com uma grande festa no palácio. Estavam presentes os oficiais do rei, os líderes da Galiléia e muitas pessoas importantes. Durante a festa, Salomé, a filha de Herodias, dançou para Herodes e seus convidados. Herodes ficou tão encantado com a dança que, em um impulso, fez uma promessa diante de todos: peça-me o que quiser e eu lhe darei, até metade do meu reino. Salomé não sabia o que pedir, então foi perguntar à sua mãe, Herodias. E Herodias, que odiava João Batista, viu naquele momento a oportunidade perfeita para se vingar. Ela disse: peça a cabeça de João Batista em um prato. Salomé voltou apressadamente para Herodes e disse: quero que me dê agora mesmo a cabeça de João Batista em um prato. Herodes ficou muito triste com esse pedido. Ele não queria matar João, mas tinha feito uma promessa diante de todos os seus convidados importantes e não queria perder a face. Então, com o coração pesado, mandou um guarda à prisão para cortar a cabeça de João Batista. O guarda cumpriu a ordem
e trouxe a cabeça de João em um prato, entregando-a a Salomé, que por sua vez a entregou à sua mãe, Herodias. Quando os discípulos de João souberam o que aconteceu, foram buscar o corpo dele e o sepultaram. Depois foram contar a Jesus o que havia acontecido. Jesus ficou muito triste com a morte de João. Ele se retirou sozinho para um lugar deserto, provavelmente para orar, e lamentar a perda daquele que havia preparado o seu caminho. A morte de João foi trágica e injusta, mas seu legado continuou vivo. Muitos de seus discípulos passaram a seguir Jesus, reconhecendo nele o Messias que João havia anunciado. Jesus continuou falando sobre João com grande admiração. Em uma ocasião ele disse: João veio e não comia nem bebia, e dizem, ele tem demônio. O Filho do Homem veio comendo e bebendo, e dizem, eis aí um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Jesus mostrava que tanto ele quanto João, embora com estilos de vida diferentes, tinham a mesma missão: trazer as pessoas de volta a Deus. João era austero e vivia no deserto. Jesus convivia com as pessoas e participava de suas refeições. Mas ambos traziam a mensagem do reino de Deus. A história de João Batista é realmente inspiradora. Ele foi um homem que dedicou sua vida inteira a cumprir a missão que Deus lhe deu: preparar o caminho para Jesus, o Salvador do mundo. João não buscou fama ou reconhecimento. Ele não queria que as pessoas o seguissem, mas sim que seguissem a Jesus. Ele foi humilde o suficiente para dizer: ele deve crescer e eu diminuir. João também foi corajoso. Ele não tinha medo de dizer a verdade, mesmo quando isso era perigoso. Ele preferia ser fiel a Deus a agradar as pessoas poderosas. E João foi fiel até o fim. Mesmo na prisão, mesmo diante da morte, ele não negou sua fé nem sua missão. E o que podemos aprender com a história de João Batista? Todos nós temos uma missão especial neste mundo. Pode não ser tão dramática quanto a de João, mas é igualmente importante aos olhos de Deus. Nossa missão também é preparar o caminho para que as pessoas conheçam Jesus. Podemos fazer isso sendo bons exemplos, tratando os outros com amor e respeito, falando sobre Jesus quando temos oportunidade e vivendo de acordo com os ensinamentos dele. Como João, precisamos ser humildes, reconhecendo que não somos o centro das atenções. Como João, precisamos ser corajosos, defendendo o que é certo mesmo quando é difícil. E como João, precisamos ser fiéis, cumprindo nossa missão até o fim. E você? Está pronto para aceitar sua missão? Está disposto a preparar o caminho para que outras pessoas conheçam Jesus? Se essa história te impactou e você quer conhecer mais sobre personagens inspiradores da Bíblia, curta este vídeo e se inscreva no canal. Compartilhe também com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam conhecer histórias que transformam vidas. Até o próximo vídeo, onde vamos conhecer outra incrível história da Bíblia. Fique com Deus.